Olha só, voltando aí com mais um quadro do programa Syndic Solution, né? Agora o quadro de debate, onde nós trazemos aí vários síndicos, um profissional também da área, né, que atua dentro dos condomínios. Então agora nós vamos ter um maior bate-papo super gostoso aqui. E quem comanda essa entrevista agora é o Mauro Andrieta. Mauro, muito boa noite. E o nosso convidado, que é o Rafael Mantovanini, ele que é diretor comercial da APP Síndicos App, na verdade. Ele vai falar sobre aplicativo para síndicos, algo assim, realmente um aplicativo que está sendo implementado aí junto aos condomínios e vai explicar tudo como é que funciona. Aqui ao meu lado já vou apresentar aqui os nossos síndicos, dando uma boa noite a todos eles, né? Jean, boa noite, Jean, muito obrigada pela sua presença. Cadê o microfone aí para a gente poder dar uma boa noite para toda a galera aí que está assistindo a Boa noite, gente? é um prazer estar aqui com o Rafael para a gente conhecer o trabalho dele, porque eu tenho certeza que os condomínios eles necessitam Inovação, de né? inovação, com Isso mesmo. certeza. E hoje, né, a tecnologia está a favor do síndico, então eu estou ansioso para conhecer o trabalho dele. Muito bom. Ao lado dele, Priscila Araújo do Nascimento, ela é do condomínio Conjunto Residencial Solar, ela é da Zona Leste, lá da Penha. Muito boa noite, Boa Priscila. noite para todos. Um prazer aqui estar com Obrigada. você e representando as síndicas, né? Poxa, É, ainda bem, né? Você me acompanhando aqui, as únicas mulheres do programa hoje. verdade. E ao lado dela, mais um síndico, ele que é síndico profissional, Carlos Almeida. Ele é do Condomínios Bruxelas, único representante aqui do ABC, São Bernardo do Campo. Boa noite, Carlos. Olá, boa noite, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui, um prazer conhecê-lo, viu, Rafael? Então, Mauro, é com você. A entrevista com o Rafael, quero saber tudo sobre a CAPP que está sendo implantada aí nos condomínios. Como é que funciona tudo isso? Vamos lá. Então, Liana, primeiro, boa noite a todos, boa noite ao nosso teleinternauta. E dizendo, viu, Liana, aqui você fala de mulher, é a primeira vez que vem mais síndicos homens do que mulheres. Elas dominam esse programa o Olha tempo só. todo. Eu sei porque eu sofro aqui faz muito tempo já. E eu tô aqui com o Rafael. O Rafael, na verdade, sempre trazemos uma pauta interessante para facilitar a gestão do síndico e a vida dos condôminos, né? E aí nós estávamos conversando sobre o Síndico App. É um aplicativo que vai ajudar em toda a comunicação, que o Rafael vai explicar para a gente, a comunicação interna do condomínio, vai em tempo real, é um aplicativo muito interessante e muito prático. E aí a tecnologia ajudando a gente, né, Rafael? Tudo bem? Boa noite. Perfeitamente. Boa noite, Mauro. Boa noite, Liliane. Boa noite, Ian. Boa noite, Priscila. Boa noite, senhor Carlos. Guardei o nome de todo mundo. A gente fez um ensaio antes, né? Tá certo. Muito obrigado pelo convite, tá? Tô muito honrado. É um prazer ver o Jean novamente. Ele faz parte do nosso grupo de síndicos. A Síndico App, na verdade, eu criei ela para condomínios tanto residencial, quanto comercial, quanto horizontal, tá? Estamos agora partindo para a questão de flats também, porque as pessoas residem nos flats e também precisam de uma comunicação mais eficiente, mais rápida, tá certo? Como funciona a Síndico App? Ele, a priori, é um aplicativo para comunicação interna, então você imagina que desde o mínimo, como um aviso de elevador quebrado ou falta d'água, tá? Nós fazemos, as pessoas vão poder fazer pelo aplicativo, tá certo? Então o aplicativo vai ficar na mão dos moradores, do síndico e da portaria, tá? Então a comunicação, como é que ela vai funcionar? Imagina um aviso de Sedex, chegou um Sedex e precisa avisar o Jean do apartamento 84. A portaria consegue com 2 cliques avisar o Jean e o Jean em tempo real está avisado sobre o Sedex que ele estava esperando, tá certo? E isso muda todo aquele trâmite burocrático, né? Que tinha antigamente, aqueles antigos avisos no elevador, né? Exato. Polêmicos avisos no elevador. Você vê que hoje temos, até nós tivemos aqui uma empresa que faz marketing dentro de elevador, que é um pouco diferente, né? Eu acho que é legal você colocar alguns temas, algumas coisas informativos dentro do elevador, é bacana. Mas quando você tem urgência, ou uma ocorrência, ou alguma coisa, você quer agilidade e esse aplicativo vem para isso, para dar agilidade nessa comunicação, né? Perfeitamente. A questão da publicidade nos elevadores,
a Elemídia faz, né? Inclusive estamos em contato. Aliás, acho que foi a Elemídia que teve aqui, não foi? Se não me engano, foi fazer aquela marketing dentro do elevador. Mas aí tudo bem, vamos lá. Perfeitamente, a Elemídia. E ajuda bastante. Mas, como eu havia falado para você, a questão do aplicativo é em tempo real e de onde você estiver. Então, qual é a diferença? A questão da Elemídia dentro dos elevadores, a questão de você colocar um mural ou até colocar um papel dentro do elevador, primeiro por estética, né, Mauro? Não é muito legal. Segundo, por segurança, porque vários fornecedores e prestadores de serviço estão dentro dos condomínios diariamente. Tem a privacidade que é legal também, né? Porque tem coisas que não interessam a todo mundo, né? Exato. Você interessa a você e a mais um condômino, ou ao síndico, ou às vezes algum tipo de conflito interno que não há necessidade de passar isso para o condomínio inteiro. Eu acho que isso vem muito a calhar, né? Exatamente. Eu vou te dar um caso que um síndico comentou comigo. Eles colocaram no elevador e nos murais das áreas comuns que ia ter uma assembleia em determinada data, em determinado horário. Eles não sabem quem foi exatamente o prestador de serviço que deu como eles falam, né, que deu a letra, né, que deu a palavra para haver o roubo, mas eles sabiam exatamente a hora que eles iam estar em reunião e a data. Então o que aconteceu? Eles conseguiram render todo mundo naquele local. Tá? Facilitou a vida dos queridos delinquentes, né, que estão por aí fazendo vários assaltos. Aliás, a gente fala muito de segurança e condomínio aqui, porque tem sido uma constante a invasão de condomínios horizontais, verticais, enfim, e sempre com muita violência, infelizmente. Exatamente. Então, o aplicativo ele faz com que seja realmente mais restrito, mais exclusivo, até para as pessoas que estão chegando. Vamos imaginar que eu entrei num condomínio há poucos dias, né? E com o aplicativo eu consigo saber quem é o síndico, eu consigo saber quem são as pessoas que trabalham dentro do condomínio, porque a gente tem a questão do quadro de funcionários online. Então, caso tenha alguma rotatividade de funcionário, ou entre um funcionário novo ou saia, simplesmente o síndico pode atualizar esse quadro de funcionários e todo mundo ficar sabendo em tempo real, tá certo? Vamos supor que eu tenha uma funcionária que ela foi demitida hoje, por algum motivo, e eu quero avisar a portaria. Eu estou fora do condomínio por uma questão de segurança. Através do aplicativo, eu aviso o síndico e a portaria. Exatamente. Você consegue avisar o síndico e a portaria. Nós vamos ter a questão do chat individual e chat em grupo, tá? Muitos síndicos, eu acredito que até vocês que estão aí na minha frente, vocês conseguem falar melhor. Nós tivemos aí alguns debates, algumas discussões com vários síndicos na questão do chat, porque eles morreram de medo de ter a oportunidade de mais de 300 unidades habitacionais, mais de 300 moradores ficarem enviando o chat. Então, existe o chat individual e o chat em grupo, tá? Esse chat, na verdade, o síndico controla. Ele consegue deixar que as pessoas mandem ou não deixar, tá? A partir daí, as pessoas têm que falar com ele por avisos informativos de dentro do condomínio, tá? Um ponto legal que eu queria falar para vocês também, a questão de aviso de reuniões. Eu não sei como é que funciona no condomínio que vocês cuidam ou até no prédio de vocês, mas no meu, por exemplo, são apenas 60 unidades. Então, toda vez que tem assembleia, existe aquela alocação de cadeiras, de mesas, ou até, de repente, se eles forem entregar algum brinde, alguma coisa, tem que contar que vai todo mundo, porque o síndico não consegue saber quem vai, né, pela confirmação. Pelo aplicativo, ele consegue convocar só o conselho ou, de repente, todos os condôminos, tá? E o condômino confirma que ele vai na reunião. Então, daí vocês conseguem ter um controle de quem vai ou quem não vai na reunião. Muito bem, Eliana. Você veja que é um avanço grande na comunicação. Você sabe que comunicar é muito importante no condomínio, porque evita uma série de conflitos, né? E resolve os problemas todos com muita rapidez. Nós temos aí os nossos síndicos, né? Que tem o Rafael está aqui para responder as dúvidas aí. É isso mesmo, os síndicos aqui estão super atentos a todas essas informações, não só eles que estão aqui conosco, mas eu tenho certeza que todos que estão aí em casa, né, estão aí maravilhados com tanta facilidade e inovação que o Rafael vem comentando aí, né, nessa entrevista. Eu acho que vem realmente otimizar muito tempo, dinheiro, né, e trazer resultados, que é o que é mais eficiente, é isso, né. Então vamos lá, Jean, o que você está achando dessa inovação e o que você vem de pergunta ao nosso convidado de hoje? Perfeito. Nessa época em que vivemos, né,
da era digital, eu acho muito importante esse trabalho do Rafael. Só que eu estava ouvindo eles conversarem a respeito dos comunicados, Rafael, referente à Assembleia. Eu, como síndico profissional, tenho que deixar bem claro o seguinte, que os condôminos, eles têm que receber o comunicado da Assembleia, eles não podem deixar de receber. Então, quanto mais informações eles tiverem, melhor. Né? A gente pede que se coloque comunicado em todos os locais, elevadores, quadro de aviso, né? E agora tem o síndico app também, que pode dar essa ajuda nos comunicados. Deixa eu te fazer uma pergunta. Tem como a gente saber se aquela pessoa que tem o síndico app, que baixou no celular, recebeu a nossa mensagem, o nosso comunicado? Ou se ela conseguiu, se ela abriu, na verdade. Como acontece com o WhatsApp, por exemplo, que a hora que você recebe, se você lê, aparece o azulzinho do lado que você leu. Então, né? Tem que servir como prova, porque, de repente, o condômino pode até impugnar uma assembleia se ele provar que não recebeu o comunicado. Falar que não sabe, né? Falar que, não recebi, não tenho não tô sabendo nada. A síndica app tem como provar que ele foi enviado para ele, que ele abriu e que ele viu aquele comunicado? Perfeitamente. Muito boa a sua pergunta, tá? É importante falar, Mauro e Liliane, que quando eu criei a Síndico app, a primeira pessoa que viu eu falando da Síndico app foi o Jean, e eu sempre tive o cuidado de qualquer funcionalidade que eu fosse fazer na Síndico app, os síndicos propriamente falassem para mim como teria que ser, porque é Síndico app. Então eles mandam no meu aplicativo. Então esse ponto foi muito bem pensado e desenvolvido. Existe sim essa questão. Quando eles recebem, dá 2 cheques. Quando eles fazem a leitura, dá 2 cheques em azul, tá? Não só para a questão da Assembleia, mas para a questão do aviso do SEDEX. Porque às vezes chega uma carta registrada ou uma intimação e a pessoa pode fingir que não recebeu, não foi avisado, tá? Que já aconteceu em condomínios. Colocar a culpa nas costas de outra pessoa. E colocar. Teve até um caso que um síndico comentou comigo, que interfonaram para a pessoa, falaram que ele tinha que buscar, discretamente, claro, mas a pessoa fingiu que não recebeu e não foi buscar. Quando ela foi intimada, ela falou para o juiz que ninguém avisou ela. O prédio foi multado em R$25 mil. Meu Deus. Então, com essa questão, a gente consegue ter não só a confirmação de recebimento, mas a questão de confirmação de leitura para a Assembleia e para o aviso do SEDEX. Porque é uma segurança para o síndico e para o condomínio, né? Porque quem vai arcar com todos os problemas depois, as questões judiciais, é o síndico. Porque ele responde civil, criminal, tributário, ambiental, tudo pelo prédio. Então, hoje, lembrando, né, aos nossos internautas, que o síndico, depois da nova mudança das leis, o síndico hoje responde criminalmente, né, por tudo que acontece no condomínio. É mais ou menos como funciona como um presidente de uma empresa. Inclusive, ele responde com o seu patrimônio pessoal por qualquer prejuízo causado por má administração, né? E agora, Liana, mais alguma perguntinha? O Jean, só queria complementar, né, Jean? Eu só queria complementar o seguinte, que é tão séria a questão da responsabilidade do síndico, que se tiver uma plantinha lá no cantinho do condomínio, ele mandar retirar e descobrirem que aquela plantinha, um morador vê e denunciar e descobrirem que aquela plantinha era uma planta nativa da Mata Atlântica, blá blá blá, o que vai acontecer? O síndico vai sair de lá, ó, algemado, porque... Você tá vendo? Na verdade, as leis de meio ambiente agora é só para o síndico mesmo. Não é só para o síndico. É coisa séria mesmo, né, gente? Eu acho muito legal. Honestamente, é uma das leis que eu mais gosto. Era um setor ignorado há muito pouco tempo atrás, o de meio ambiente. E, inclusive, nós vamos ter uma matéria sobre isso. Mas você tem que ter respeito, estão destruindo tudo, né? Então não pode ser assim, devastação total, e tem que ter um critério. Quando é gente, é um vasinho, é uma plantinha, tudo bem, às vezes acontece um equívoco, mas nós temos empresas que devastam áreas gigantescas, que prejudicam nós, os nossos filhos, os nossos netos, isso nós não podemos permitir. Isso então mesmo. eu quero que a multa seja alta mesmo, e quero que seja um replantio feito e cobrado. Então, isso é só para o Rafael ter uma noção da responsabilidade que ele tem oferecendo esse produto dele para o síndico. Exatamente. Não é verdade? Então a gente tem que especular aí até o último ponto para a gente saber se ele entende essa responsabilidade que o síndico tem. E aliás, né, Rafael, você com esse app, nós estávamos conversando antes, que você está muito próximo do síndico, que é, como você disse, ele é o dono do teu aplicativo,
para você saber quais são as dificuldades e Mas, assim, suplantar com a essas mídia, dificuldades né? Não é fazer com tecnologia. mídia Né? de curso, é uma coisa Exatamente, acessível, Mauro. né? Eu não só Pessoal, né? faço o desenvolvimento do aplicativo, como eu mantenho ele atualizado à medida que eu posso, né? Com certeza, na hora que acabar essa gravação, eu vou conversar mais com os síndicos e eles vão me dando cada vez mais dicas, né? O importante, qual que é a questão da inovação? É sempre você estar fazendo mais, sempre a mais, né? Então, à medida que eu posso, eu vou conversar, eu estou conectado, eu faço evento, fiz um evento agora no ABC para síndicos, né? Chamava Condomínio Seguro. Nós conseguimos levar 30 síndicos profissionais, conseguimos grandes patrocinadores, então foi bem legal. E com isso eu consegui criar um grupo no WhatsApp, que começou com 5 síndicos, né? Quando eu comecei a entrar na área e conhecê-los. Hoje nós estamos com 62 síndicos no grupo de WhatsApp. E é um grupo de debate, é um grupo para tirar dúvida. E é bem bacana, né? Não tem só síndico orgânico que vocês falam, que Sim. como síndico profissional. Lá tem síndicos que cuidam de mais de 10 condomínios, né, na região de São Paulo. É difícil você achar síndico do ABC, né? Assim como você tem torres conjuntos de torres, tem mais de um síndico, né? Exatamente. Porque são cidades, né? O síndico não é um síndico, é quase um prefeito. Mas isso torna, inclusive, o aplicativo bem mais complexo. Está me falando que você está desenvolvendo esse aplicativo e com o feedback dos síndicos você vai aprimorando cada vez mais e você vai fazendo os ensaios cada vez em situações mais amplas, como no caso dessas grandes condomínios enormes que tem por aí. Exatamente. Tem inclusive um condomínio em São Bernardo, próximo da Anchieta, eu acredito que o senhor Carlos deva conhecer. Tem mais de 40 prédios, 40 torres. Torres. É realmente uma cidade. Tem padaria, sim. tem tudo lá dentro, né? E lá tem um subsíndico por torre. Então, assim, realmente, mas o aplicativo ele está preparado para isso, porque eles podem cadastrar por torre. Então, para isso nós estamos preparados. Mas é o que você falou, sempre está aprimorando, sempre está ouvindo a questão, né, não só do síndico, mas do porteiro e do morador, porque querendo ou não todo mundo vai usar. E facilitar na medida que a gente pode, que nós podemos, a vida de todo mundo. Vai ter a aba de fornecedores, tá? Porque eu acredito que vocês tenham que fazer muita cotação. Então nós já pensamos nessa aba também de fornecedores, já estamos com mais de 80 fornecedores cadastrados para incluir na Síndico App em 2 dias de captação. Então vai ser bem bacana. Legal, Liliana. Nós agradecemos Mais uma aqui perguntinha, né? agradecemos a participação aqui do Jean, né? Ele é do Condomínio Europa, Zona Leste, Tatuapé. E vamos passar então a pergunta para Priscila Araújo do Nascimento, que ela é do condomínio Conjunto Residencial Solar. Por favor, Priscila, com você. Rafael, uma pergunta. Esse seu aplicativo, qual a acessibilidade dele para os aparelhos simples também, né? Ou ele só está disponível para aparelhos mais modernos? Que ele possa ser acessível para todo perfil, tipo de né? De condôminos, vamos dizer assim. Perfeitamente. Priscila, na verdade, as plataformas que nós vamos lançar a princípio é iOS e Android, tá? Então, fizemos um estudo. iOS e Android são quase 98% da população que utiliza. O Windows Phone vai 2, 3%. Então, Independente se é smartphone ou não, né? O sistema Android ele é praticamente utilizado em desde a época daqueles primeiros smarts que não eram tão modernos, né? Exato. Android é o mais usado, né? Eu achava até que era a questão do iOS, mas não é. Não, o Android é o que tem mais pessoas utilizando, tá? Então vai ter essas duas plataformas. Então a pessoa vai poder utilizar de qualquer maneira. É que hoje em dia o celular mais básico ele já está bem avançado, né? Não tem mais aquele básico. E ele já utiliza o sistema Android. Nós estamos falando de 98% da população. É uma amostragem bastante grande expressivo. E bem abrangente, né? Então, de uma forma simples, eu posso dizer que o aparelho que suporta um WhatsApp, ele suportaria o teu aplicativo. Suportaria. Tranquilamente. Isso é bom saber, né, Priscila? Porque também não adianta criar algo que não vai chegar no síndico nem no condomínio, né? Nos condôminos, né, principalmente. Muito bom. Uma parte só deles. Até é importante falar para vocês que nós estamos em testes internos, nós testamos com crianças de 8 anos, né, na verdade de 6 a 10 anos e pessoas de 55 a 70. E foi muito bem utilizado, tá? Ele é bem intuitivo, não é aquela coisa que você tem que dar vários passes,
Ele é bem intuitivo, tem as figuras Poucos certinho. cliques, ele de fácil Poucos navegação. cliques, fácil navegação. Tem que ser. É Até pela questão, praticidade, né? senão fica muito pesado, fica muito difícil de fazer solicitações. Então ele é bem tranquilo, tá? Agora vamos para a pergunta para o Carlos Almeida. Carlos Almeida, você que já é um homem experiente, você já está ligado nessa tecnologia toda que está acontecendo no mundo hoje aí? Como é que está sendo aí para você isso? É isso mesmo. Hoje a gente vive uma realidade diferente no mundo condominial. Começou com síndicos profissionais, que há anos atrás não tinham. Depois veio a portaria virtual, que é uma realidade. E agora estou tendo a oportunidade de conhecer uma nova tecnologia, que é a que você está apresentando aqui. Então a minha pergunta se baseia no seguinte. Em condomínios pequenos, médios, a comunicação é mais fácil do que em condomínios grandes, condomínios clubes. Eu pergunto, é possível aplicar de uma maneira normal em todos os tipos de condomínio, médio, pequeno, médio e grande? Senhor Carlos, não só pode como deve, tá? Inclusive um dos nossos pilotos, um dos nossos pilotos que nós vamos implantar é naqueles modelos assobradados, que tem 6 unidades habitacionais, tá? Por quê? Porque a comunicação ela se faz a partir do momento que tem mais de uma pessoa. Então eu não coloco barreiras para isso, tá? Então assim, se tiver 2 unidades, 10 unidades, 3.000 unidades, nós vamos atender a questão humana. Então se tiver pessoas, se houver a necessidade, estaremos lá para atender, independente do número. Eu falo isso porque, inclusive comentado aqui pelo nosso colega Jean, o aspecto da comunicação de recebimento de correspondências. O morador muitas vezes não está e não atende o chamado do interfone. Ou se atende e depois esquece. Então, às vezes, uma correspondência, um telegrama, um documento, fica na portaria por mais de 12 horas, 24 horas. E aí ele acusa que foi o porteiro que não quis entregar, ou que não entregou, ou que não avisou. Então, com esse seu produto, com essa sua tecnologia, isso é eliminado. Eu espero ajudar, é o que eu falo, eu criei o aplicativo, claro, a princípio para ajudar os síndicos. Eu nem comentei, mas eu fui síndico durante um curto espaço de tempo, porque eu não conhecia a profissão. A partir dali eu comecei a respeitar total e completamente, porque eu tinha uma empresa na época e eu achei que era tranquilo ser um síndico, mas eu descobri que eu ia ter outra empresa. Né? E é bem isso mesmo. E eu ia ter mais de 100 funcionários. É o pior, Não é eu fui fácil síndico não, no prédio gente. que eu construí, que é pior ainda, né? As atribuições já são bastante pesadas, né? Sei. Agora você calcula quando você, além de tudo, construiu o prédio. Não, e o meu ainda peguei, Foi eu peguei no lançamento. Não era um prédio ainda que tinha uma andada, a que já tá constituição ainda do condomínio. no né? começo, tinha que criar tudo, né? Então foi mais difícil. Pergunta rápida aqui para cada um, porque eles estão com muita dúvida e bastante interesse também. Podemos fazer mais uma rodada, mas assim, tipo, vapt-vupt, assim, bem rápido, Vamos lá. tá? Vamos lá, Jean. Bate Rafael, e volta, tá? Você já pensou na possibilidade, ou se está incluso nesse app aí, Síndico App, um botão de pânico, no caso de uma emergência no condomínio, um morador passando mal, ele clicar um botão de pânico e acionar só a portaria, só o síndico, só os vizinhos? Tem essa possibilidade? Tem, chama alerta de emergência. Inclusive foi muito debatido essa questão da emergência, porque eu pensei nesse alerta de emergência primeiro pela questão da Lei Maria da Penha. Porque a mulher ela consegue às vezes correr para o banheiro ou se fechar, mas ela não consegue ligar. Então ela consegue pelo aplicativo. Então nós estamos fazendo de da melhor forma possível para ser num menor número de cliques, só que tem que ser cliques com segurança, porque de repente uma criança pode ativar sem querer e ativar todo mundo. A questão vai ter o alerta de emergência, vai ter os cliques da melhor forma possível, só que os condôminos eles vão poder aceitar ou não o alerta de emergência, porque às vezes nem todo mundo quer receber. Tá. Então vai ter a opção de aceitar ou não. Tá respondido. Vamos lá, Priscila. Rafael, pergunta pertinente. Os benefícios você deu, gostamos muito, né, por hora. E qual é o custo disso? R$1 por unidade habitacional. Caramba. R$12 por ano. Não tem Nossa. irrisório. Não tem como falar não, né, Rafael? Resposta, pergunta rápida e resposta voando, né? Não, Assim olha que é só. bom. Assim que eu gosto.
Vamos lá, Carlos. Rapidinho, Rafael, esse aplicativo pode ser extensivo, por exemplo, no caso de um pânico, no caso de algum problema, acionar a terceirizada que cuida da portaria, da controladoria. É possível? Nós não tivemos ainda a possibilidade de fazer a interação, mas existe a possibilidade de fazer a interação. Tá? É uma questão de conversar com a pessoa, a empresa que faz a segurança, saber como eles têm, como que é o sistema de segurança deles e fazer essa integração junto com o aplicativo. Apenas mais uma perguntinha. Em condomínios grandes, em condomínios clube, todas as adolescentes hoje têm celulares? Sim. Dúvida. Isso é possível fazer uma comunicação entre a mãe e a criança, quando tem que subir, onde está? É possível também? Na verdade, quando é mãe, filho ou uma coisa do tipo, eles costumam usar mais o WhatsApp, né? WhatsApp. Eu restringi realmente a Síndico App para ser profissional, né? A questão de morador com morador, síndico com morador, portaria com ambos, enfim, mais profissional. Quando é entre família ou amigos, eles costumam usar mais o WhatsApp. E aí vai a minha pergunta, Liliana. É o seguinte, porque nós estamos falando de comunicação, né? E você tem, não importa o tamanho do condomínio, você tem sempre as divergências, você tem sempre os que concordam, os que não concordam, os conflitos, né? Para que isso não vire um grande cabeleireiro, uma discussão online, quer dizer que não vai se discutir mais na Assembleia, vira uma briga no app, né? Você tem ali uma maneira de você restringir, ou seja, talvez até de você ter permissões escalonadas de cada, né? Para ser realmente informativo, né? E não uma discussão online. Nós temos a questão das permissões, é uma funcionalidade, para aceitar ou não. O que não vai ser possível recusar vai ser a questão dos avisos de recebimento. Então, tanto o SEDEX quanto a Assembleia, porque hoje em dia no WhatsApp você pode, né? Fingir que finge que você não viu. Finge que não viu, de bobinho. Mas no aplicativo não vai ter essa opção, tá? Exatamente pela segurança, enfim. Todos têm que ter... Mas eu digo assim, por exemplo, você faz uma comunicação, não geral, mas uma comunicação entre o síndico e o apartamento X, e que envolve o apartamento X e Y. E você, esse pequeno universo recebe essa notificação e ali no próprio aplicativo começa, não, mas isso não é verdade, mas isso não sei o quê. Ou seja, você abre a discussão dentro do aplicativo. É só informativo ou não? A princípio, ele é informativo, tá? Nós vamos abrir mais para frente, à medida que nós sentirmos como o público vai lidar com isso, os chats, que é o individual e é em grupo. Só que assim, aí vai muito do bom senso e da responsabilidade do síndico. Então vamos lá, eu tive um problema com você, eu sou síndico, você é morador e a Priscila também é moradora. A Priscila me chama no chat individual e fala que teve um problema com você. Eu vou primeiro conversar com ela, tá? Pelo aplicativo, ela vai me explicar a situação e eu vou conversar com você. Se eu ver que a alçada é muito grande, eu chamo todo mundo, mas pessoal, não no aplicativo. O aplicativo, na verdade, é a primeira instância, né? Não é para ficar cômodo. Mesmo, não é para ficar cômodo assim, o síndico começar a se ausentar presencialmente e ficar só no aplicativo, tá? Okay. Ele costuma abrir um grupo até para servir de prova do que as pessoas estão falando, tá? Ok. Bom, infelizmente, né, nosso tempo esgotou e ultrapassou os limites aqui, mas realmente teve bastante interesse aqui, tanto dos síndicos, todos nós aqui, realmente um tema super relevante, né? Queremos agradecer a você de novo, Rafael, por estar aqui conosco, trazendo essa inovação e esperamos que você volte em outras oportunidades para poder dar mais informação aí para os síndicos, né? Perfeitamente, Liliane, eu agradeço a sua atenção, Mauro, sua cordialidade, vocês foram assim excelentes, parabéns pelo programa, vocês vão fazer agora 9 anos, é bastante estrada, a gente sabe que é difícil manter com essa excelência, essa qualidade de vocês. Obrigado pelo convite, tá? Obrigada, Mauro. Outra coisa, você que é síndico, você que é administradora, você que é condômino, né? Participe com a gente, né? O Síndico Solution vai ao ar toda terça-feira, às 17h30. E sempre trazendo o que tem de melhor de tecnologia e informação, mas é muito importante que você fale conosco. Você pode falar conosco a partir daqui de dia 6 de outubro vai ter
o nosso blog, que você pode falar tudo e ver tudo, todas as matérias. Mas, por enquanto, no participe@uptv.com.br e traga suas dúvidas, traga as suas observações e mande pautas para a gente, que a gente vai trazer para você. Eu agradeço mais uma vez aos nossos síndicos presentes hoje, ao Jean, à Priscila, ao Carlos, que vocês voltem mais vezes participando e indique o programa para outros síndicos também. Vocês serão sempre muito bem-vindos à casa da UPTV, viu? Então, um grande abraço a vocês. Já já a gente volta com mais um quadro do Sim Solution. Aguarde!